Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo e Fronteira. Meu nome é Jean. E eu quero trazer o último vídeo do desfecho sobre a armadura de Deus, batalha espiritual. Antes de eu começar a colocar o conteúdo do vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Eu quero trazer esse último vídeo, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, como o último da armadura de Deus, mas vamos continuar colocando alguma coisa sobre batalha espiritual no canal. E vai ser da forma didática, como de costume, e nós vamos sempre estar trazendo vídeos dessa forma, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento juntos, perante a palavra de Deus. Tema: a armadura de Deus, batalha espiritual. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, diz o seguinte: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestagens, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes. Eu trouxe os 3 firmes no primeiro vídeo do canal. Vou deixar todos os vídeos na descrição, desde o primeiro até o 4º. O segundo vídeo eu falei sobre os componentes da armadura de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui eu falei sobre os 6 componentes, e no versículo 18, foi o terceiro vídeo, eu falei sobre as 3 partes do versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Perdão, meus irmãos, minhas irmãs e todos que estão vendo esse vídeo, se tiver algum erro. A gente acaba revisando, mas alguma coisa acaba passando. Todos que buscam compreender e entender a Bíblia, eu coloquei algumas coisas sobre isso aí. O ser humano moderno quer, mas não quer se aprofundar, pois existe renúncia, e renunciar poucos querem fazer. A armadura de Deus descrita nessa epístola de Efésios, ou dos crentes de Éfeso, se refere no meio de busca e proteção dos cristãos em relação a Deus. Temos que buscar. Resistir é usar, e com isto Deus nos fornece, nos fortalece nele e na força do poder que vem dele. Nada tem que é nosso. Tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo volta para ele. Então nós temos que resistir às 3 situações: potencialização do inimigo através do dia mau e através dos componentes da armadura em nossa fraqueza.
e vamos revestir dessa armadura para resistir. E isso vem de Deus, porque a armadura é de Deus e a armadura é Cristo Jesus. Continuando, a armadura nos traz o entendimento que as 8 peças dessa armadura são para nos afirmar e discernir em dias que vão ser mais espirituais do que materiais. Quer dizer, dias mais espirituais do que o dia normal humano. Aquele dia do dia a dia normal, mas tem dia que é muito espiritual. Os 8 componentes da armadura, as 8 peças, são para nos preparar em uma batalha que é muito maior que a vida que vivemos. Os 8 componentes da armadura, essas 8 peças, são para nos conduzir e nos organizar em uma batalha muito bem estruturada e planejada. Por quê? Muito bem estruturada e planejada. Porque da parte de Deus é perfeita. E o inimigo imita Deus. Mesmo ele usando para o mal, toda a estrutura do mal, ele quer imitar Deus. Esses 8 componentes são para nos amadurecer nas adversidades da vida e manter firme em nossa convicção. Convicção do quê? Salvação. Convicção do quê? Dia mau, dia ruim. Ter bom ânimo nessa perseverança dos santos. As 8 peças da armadura são o encaixe perfeito para estarmos com Deus em sua força e em seu poder. Força e poder é de Deus, não é nossa. É a autoridade que Deus nos dá através do nome do Senhor Jesus. Nós temos que compreender isso. E esses 8 componentes da armadura também são portas de entrada do inimigo em nossa caminhada cristã. Por que 8 componentes? 6 são esses componentes que está do versículo 14 ao 7. Os outros 2 que estão no versículo 18 é vigiar e orar. Constantemente. São 8 componentes num todo. Continuando aqui com relação 3 fatores para vencer essa guerra espiritual. Eu falei isso aqui, vou continuar falando. E esse é o último vídeo falando sobre a armadura de Deus. Eu vou dar mais ênfase e continuo falando sobre isso aí. Frente de batalha é ataque. Retaguarda é defesa. Linha de suprimento é sustentação. Discernir e saber com sabedoria agir e conduzir em cada ação eficaz todos os dias. Ataque, defesa, sustentação. Ataque, defesa, sustentação. Ora você vai atacar, ora você vai se defender, ora você vai sustentar, se sustentar através ou do ataque ou da defesa. Você tem que se sustentar através de Deus. 3 formas para vencer essa guerra espiritual, essa batalha espiritual diariamente. Eu falei também sobre algumas coisas sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que o Espírito Santo me revelou com relação a conhecer melhor a palavra, a Bíblia. Sobre os textos bíblicos ou sobre passagens bíblicas, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro, e de forma macro, de forma micro. Eu dei uma explicação rápida e também vou dar uma pincelada rápida com relação a isso. O Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, é de cima para baixo. A armadura de Deus é de cima para baixo. Romanos 12, versículo 1 e 2 é de baixo para cima. Forma macro e forma micro, Mateus capítulo 24. Do versículo 3 ao 8, ele está falando para a terra. Do versículo 9 ao 13, ele está falando para a igreja. De dentro para fora, de fora para dentro.
Tentação sempre vai ser de dentro para fora, são emoções. Tribulação sempre vai ser de fora para dentro, são sentimentos. Aí, alguns textos, algumas coisas para você entender de forma simples e clara. Continuando com relação ao conteúdo agora do canal e desse vídeo. De nós para com Deus. Então é de baixo para cima. Então eu vou começar de onde? Da armadura de Deus, do versículo 18 até o versículo 10. As duas primeiras partes que depende de mim e de você. Ponto. Depende de nós dois. Vigie e ore. Mateus 26, Marcos 14. Eu coloquei em Marcos 14, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava ali no jardim com os 12. Adiante ele leva Pedro, Tiago e João. Deixa o Pedro, Tiago e João para orar. E vai mais adiante sozinho em sua oração particular com o Pai. E quando ele volta, ele pega todos dormindo. E ele fala isso aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. É ter um espírito de oração, um estado de oração. É realmente viver no espírito e entender o dia a dia de sua vida. Saber discernir os tempos, como está em Efésios. Discernir os dias maus, discernir os dias de sua vida. A terceira coisa, vamos lá, que eu estou falando de baixo para cima. 18, 17, 16, 15, 14. A palavra. Que está no versículo 17b. João 5, 39. A palavra testifica em Cristo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, que de mim testifica. A Bíblia, a palavra de Deus, testifica, aponta Jesus. Ponto. Espírito Santo aponta Jesus. Ponto. Deus aponta Jesus. Pronto. E pronto, e ponto final. Jesus é o centro da Bíblia. Vai glorificar o Pai aponta. É o meu filho. Vai exaltar de alguma forma o Espírito Santo, porque manifesta através do Espírito Santo, o Espírito Santo aponta. É Jesus. Ponto. Pronto, acabou. A quarta parte, salvação, versículo de João 5,39, acabei de ler. De mim testifica. A salvação vem de Jesus, a palavra vem de Jesus. E no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava desde o princípio com Deus. A salvação vem de Deus, a salvação é Cristo Jesus, é a pessoa de Cristo. A porta é Ele, o caminho é dele, a vontade é dele, tudo vem dele, tudo volta para Ele. Ponto. A gente tem que entender que a Bíblia é didática e exata. O que foi revelado na Bíblia é daquele jeito e pronto, acabou. Não tem colocar vírgula numa coisa que foi dado como ponto. Continuando com relação à quinta parte do componente é a fé, vou trazer 2 versículos. Futuramente vou trazer estudos sobre eles. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que jeito? Creia que ele existe. Você crê em Deus, se aproxima de Deus, que jeito? Bíblia e oração. E que é galardoador dos que os buscam. Deus vai trazer o galardão em si de acordo com o que você busca ele. Oração e Bíblia. São duas formas de você aproximar de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Oração de baixo para cima. Bíblia de cima para baixo.
Conhecimento bíblico, temos que buscar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a fé é o firme fundamento, a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento do que espera e das coisas que não se veem. Você está firmado em quê? A fé não é um simples pulo no meio do abismo, no meio. A fé se baseia no firme fundamento estabelecido por Deus. Confiança, dependência, esperança, paciência, o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O justo vive pela fé. Não é simplesmente fazendo contas e contas e contas e falar, vou viver pela fé fazendo conta. Não, hein? Você vai viver pela fé através do que Deus estabeleceu na sua vida. Você quer fazer conta, o boleto vai vir e o boleto vai estar no teu nome. A culpa é tua. Ponto. Nós temos que ser exatos. Colocar ponto onde tem, colocar vírgula aonde tem vírgula. E pronto, acabou. Eu sou assim, direto. A paz. A palavra de Jesus supera tudo no mundo. O evangelho da paz. Aí o que Jesus fala? Em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. Quem tem a paz? Só quem tem Jesus. O resto é falácia. O mundo não tem a paz, porque eu te dou a paz. Não se turbe o coração, não se agite o coração, nem se atemorize. Quer dizer, não deixa aterrorizado com as coisas que estão acontecendo, pode acontecer. Deixa que eu te mostro o caminho. Estará comigo, mesmo passando pelas turbulências do mundo, pelas diversidades do mundo, pelas aflições do mundo, por tempestade, vale, deserto, montanhas. Eu estarei contigo. Jesus fez essa promessa. O Espírito Santo Consolador estará contigo. Jesus trouxe essa promessa para cada um de nós, para aqueles que estão com Cristo. Aqui, ó, outro versículo, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, o sistema do mundo, toda a perseguição, tudo que envolveu o mundo para atacar Jesus, Jesus venceu. E quem está com ele não vai vencer? É difícil não vencer. Com certeza vai vencer, é só ter bom ânimo e continuar. A parte 7 dessa armadura é a justiça, 14b, referências está aí. Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso aí são aqueles crentes, aquelas pessoas falaciosas e aquelas pessoas que falam falácias e que falam que tem Deus, tem Jesus, tem um monte de coisa que a gente ouve nessa modernidade de hoje e que não cumpre nada, que não faz nada, que não, sabe? Tem muitas pessoas dentro da igreja desse jeito. Fora da igreja nem se fala. Aqueles que se dizem desviados, eu não acredito em crente desviado, eu acredito em crente que não entendeu o processo da cruz. E por isso que não entregou por completo. Isso eu acredito. Agora, a partir do momento que você entende o processo da cruz, o propósito da cruz, e entrega por completo, não se desvia. Pode ter os altos e baixos que acontecem numa vida de santificação e amadurecimento. Mas
e crente desviado. Continuando aqui, Mateus 15:8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falando. Lê esse capítulo. Mateus 15. Lê o capítulo. Como uma tarefa de casa. Aí você vai ver lá. Como um cego pode guiar outro cego? Como uma pessoa pode ser referência perante a outra? Não tem como. Romanos 12:19. Não vos vingues a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui deixa bem claro, no finalzinho de Romanos 12, não devemos atacar a pessoa pelo mesmo mal que ela nos atacou. Não dê o mal com o mal. E quem vai vingar é Deus. E a vingança de Deus é justa e dói. Olha, continuando aqui. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhes de beber ou de comer. Se tiver sede, dai-lhes de beber. Porque fazem isso, amontoarás brasa de fogo sobre sua cabeça. Quer dizer, se você está recebendo mal, você dá o bem para aquela pessoa vai ficar encabulada, vai ficar pensativa com relação ao que você está fazendo. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não pague na mesma moeda. Não busque por vingança. A vingança pertence a mim. É isso que Deus está nos mostrando, através do ensinamento de Paulo. O oitavo componente, como eu falei, de baixo para cima. A verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só esse versículo dá o checkmate dos 8 componentes da Bíblia. Caminho, verdade e a vida. Caminho para viver vigilante no caminho que você está andando. Na verdade, vai viver uma vida de oração dentro da verdade. Vida, buscando vida eterna, através de Cristo Jesus. Só Ele, só nele, só por Ele. 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa de 1 João 5. Olha, já mostrou complementos de uma armadura perfeita, completa. É incrível. E é isso que eu quero concluir com relação à armadura de Deus e batalha espiritual. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Vou deixar os outros 4 vídeos na descrição, vou deixar uma playlist sobre a armadura de Deus, batalha espiritual, com vídeos sobre esse assunto que eu coloquei de outras pessoas, de outros pastores. E não esquecendo, um rigor é somente para Cristo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.